Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo aí para o nosso quarto bimestre e a gente vai estudar a região do Oriente Médio, né? Berço aí de grandes civilizações e que tem aí uma longa história nos seus enredos, tanto arquitetônicos como também é conhecido como a região que inventou a matemática e também a medicina. Então vamos embora aí conhecer um pouco mais sobre essa região, certo? Nessa primeira parte, a gente vai ver alguns aspectos mais naturais, né? E aí, os aspectos regionais são o quê? O Oriente Médio, ele faz parte das 5 regiões da Ásia, né? É situada no sudoeste do continente e a região é composta por 15 países. É importante ser dito, gente, que aí, o que acontece? Na antiguidade, o Oriente Médio era o local de passagem de caravanas vindas da Europa e da África. E atualmente, né, embora aí algumas coisas tenham mudado, né, os árabes islamitas sejam predominantes nas regiões, também se destaca por abrigar aí povos de diferentes origens, com culturas e religiões diversas, como judeus, persas e árabes cristãos. Quando falamos da densidade demográfica, né, boa parte da população ela vive aí na região litorânea, devido principalmente aos fluxos econômicos, né, já que é uma boa parte tem aí as vantagens da questão das pescarias, das portuárias e também a questão das petrolíferas, né? E aí, pessoal, outra região também que a população costuma se concentrar no Oriente Médio é aí as margens dos rios Tigres e Eufrates, justamente por causa da benevolência em virtude da questão hídrica, certo? Temos também aí, né, um tópicozinho interessante que o que diz? Costumamente, a gente vem falando aí de concentração em centros urbanos em decorrência do avanço econômico, né, industrial e tal. Já no Oriente Médio é diferente. A maior parte da população ela vive sim em centros urbanos, porém não em virtude da questão da economia, mas sim em decorrência do êxodo rural, já que tem aí grandes regiões que sofrem devido às condições climáticas que têm longas estiagens e isso dificulta a questão da economia, assim como também da sobrevivência de algumas famílias. Então, por intermédio disso, elas acabam que optando por morar nos centros urbanos. E é justamente o que caracteriza aí a região, né? Onde tem a maior densidade demográfica, tá certo? E claro, com essas informações, a gente conclui que a população ela não é distribuída de forma homogênea, ou melhor, homogênea durante todo o território do Oriente Médio. Quando falamos da economia e da geopolítica do petróleo, a gente sabe aí que o petróleo, né, ele é um recurso natural muito cobiçado não só pelos países do Oriente Médio, mas de todo o mundo, né? E aí, sendo ele um combustível fóssil, é a principal renda que temos aí nos países do Oriente Médio, em boa parte desses países. O consumo dele ainda, né, é em grande quantidade dentro dos próprios países, sendo que aqueles que trabalham mesmo com o produto, né, são os países mais desenvolvidos, ou seja, os demais focam mais na questão da exploração, né, da extração. E aí, isso tudo é em decorrência do que, minha gente? Do tardio, né? Acabou que as mudanças estruturais nas matrizes acabou que chegando muito tarde aí e atrasando esse processo de processamento desse petróleo, no qual ele se transforma em óleo e em gasolina, né? O petróleo ainda, né, ganha aí uma ênfase maior no Oriente Médio, por ser o principal combustível utilizado pela população de muitos países, né, de boa parte dos países desse continente. E aí, no processo de extração de matéria-prima, vem também a questão das exportações,
e esse produto ele acaba que sendo exportado em maior quantidade para os Estados Unidos, para a Europa, China e Japão, que são quem coloca aí os seus grandes investimentos nessa produção, né, para transformá-lo e depois comercializá-lo com preços ainda mais elevados. E aí, claro, mesmo o petróleo trazendo grandes lucros aí para a região, nem toda a população sai beneficiada com esses enriquecimentos, pode-se dizer assim. Essas reservas de dinheiro, como se diz, né, esses lucros, eles são voltados para o governo, assim como também para as grandes empresas que estão à frente desse produto, né? São quem comercializam essa mão de obra comercial voltada para o petróleo. E aí uma saída que essa população tem, né, a população de fluxo econômico mais baixo, né, toma dianteira aí a questão da agropecuária, né, que tem aí o sistema da agricultura, que também é um grande incentivo para a economia do Oriente Médio, e apesar das condições climáticas não serem tão vantajosas, eles fazem uso justamente dos aquíferos para adotar aí o sistema de irrigação. Claro que recebendo muitas críticas, já que o índice de água nesse continente ele não é tão exorbitante assim. E aí vem a fragilidade da própria natureza, em que por meio do sistema de irrigação, eles acabam secando e trazendo aí crises hídricas ainda maior para o continente. Ou melhor, para a região. Outra atividade que chama bastante atenção no Oriente Médio é a questão da criação de animais, a excelência de ovinos, caprinos e camelos. E aí esse tipo de criação é uma criação nômade, né? Que em decorrência das condições climáticas tem a procura da vegetação e também das águas. E isso faz com que os criadores desses animais acabem que migrando de um lugar para outro em busca de mais recursos para a sobrevivência deles, né? E que também acaba que sendo aí uma das ferramentas que eles utilizam para a sobrevivência, né? É a agropecuária, a agricultura de subsistência. Quando se fala aí da questão das guerras e os interesses econômicos da região, o Oriente Médio é uma região que vive intensamente, e isso é divulgado mediaticamente, que é uma das regiões que existe maior número de conflitos anualmente. E é justamente esses conflitos que acabam que levando boa parte dos investimentos econômicos da região, já que a questão dos investimentos aí em armamentos, em gastos, de forma geral, militares, é exorbitante ao longo do ano devido a essa fragilidade da região. E aí, em razão, né, disso, os países da região estarem diretamente em conflito, eles gastam anualmente, e aí são dados de 2017, o gasto chegou a 1,7 trilhões de dólares só em investimentos militares, ou seja, a mão para tentar apagar o fogo aí desses conflitos, ou então agravar ainda mais, né? Depende do ângulo de visão de cada um. E aí, seguindo esse mesmo padrão de conflito, né, vem as questões árabe e israelense, que são aí as grandes disputas que há longos e longos anos são traçados na história desses dois territórios, né? E aí vem a questão da origem desses conflitos, que na maioria, né, da boa parte desses conflitos é direcionado por questões religiosas, né, e também políticos. E aí que de início, né, há mais de 4.000 anos atrás, vem aí os jesuítas que já habitavam a Palestina e em decorrência desses conflitos políticos e religiosos acabaram que se mudando. E aí essa mudança, né, acaba que trazendo aí grandes conflitos, porque ao saírem de sua região, eles tentam aí retomar. E aí é justamente, né, com o fim da guerra, e ainda tem a intenção da criação de um Estado judeu na Palestina. Em 1948, uma decisão da ONU estabeleceu a divisão da região, até então sob o domínio britânico,
em 2 estados, um árabe do estado da Palestina e um judeu do estado de Israel, né? Então, o início disso tudo é o quê? É a tomada de território e em decorrência de atritos políticos e religiosos também. Mas uma coisa é importante ser dita. Essa proposta da ONU ela não foi bem aceita, né? Então, o que é que acontece? Isso não sendo aceito, os conflitos, até então mais políticos e diplomáticos, transformaram-se em um confronto armado que permanece até os dias atuais. Ou seja, a ONU foi tentar apaziguar a situação, criando 2 territórios distintos para que eles se respeitassem dentro dos seus próprios territórios, mas não foi o suficiente. Mesmo cada um tendo aí o seu quadrado, como se diz, cada um no seu quadrado, as rixas continuaram e que se estendem até hoje, tanto por questões políticas, quanto também por questões religiosas. E por um terceiro motivo agora, que é uma questão territorial. E isso em decorrência aí, né, dos países árabes terem rejeitado o Estado, né, a criação do Estado de Israel, né? Tem aí a guerra ou dos aceitáveis e não aceitáveis. E é justamente a questão árabe, por não ter aceitado essa divisão regional, que dá continuidade a esses atritos. Sendo aí, né, o Oriente Médio um poço de ouro voltado para o petróleo, claro que vai atender e chamar a atenção de países desenvolvidos e gananciosos, a exemplo dos Estados Unidos. E aí, nesse período de conflitos, os Estados Unidos, ele lança apoio ao Israel, né, já que é o majoritário da situação, e aí dá apoio em questões econômicas e principalmente em questões de armamento, né? E aí leva o confronto a outro patamar, a outro nível. Porém, em 1959 e 1964 foram criados, respectivamente, movimentos nacionalistas, o FAT e a Organização para a Liberação da Palestina. A entidade árabe, né, liderada por Yasser Arafat, que exercia uma resistência mais organizada contra o domínio israelense na região, né, ao longo das décadas seguintes, a Organização para a Liberação da Palestina, fica melhor de ser dito, né, utilizou diversas estratégias para combater o Estado de Israel e sensibilizar a opinião pública mundial para a causa palestina. Essa atuação política e diplomática resultou, né, em algumas ações armadas contra o exército israelense e atentados terroristas também foram frequentes durante os períodos de maior tensão e conflitos armados, né? Então, o que é que acontece, minha gente? Esse conflito ele se estende, ambos países, ambas regiões, eles ganham com apoio, né, de outros países em decorrência da mina de ouro, que é o Oriente Médio pela sua exuberante quantidade de petróleo em seu subsolo, mas ao mesmo tempo não se chega a um ponto X de resolver esses problemas, né? Então é interessante ser dito que isso é uma questão que leva aí na página 239 ao subtítulo que a paz não dura, porque mesmo que sejam feitos acordos e subacordos, até ambos entrarem num consenso e dizerem que a situação é conveniente para os dois, isso vai repercutir durante muitos anos. E aí, mesmo que aconteça aí a intervenção da ONU diretamente na Palestina, tentando trazer acordos, isso ainda vai ser aí uma grande disputa que, recebendo apoios de governos mais ricos economicamente, vai demorar a acabar. Até porque é aquela coisa, se o confronto ele é iniciado por causa de questões religiosas e políticas, é algo que, obviamente, não vai acabar tão fácil. E principalmente quando, além desses dois, entra também a questão territorial, né? Porque se eu tenho um território bom e ele é unicamente meu, e vem alguém para tomar posse dele, eu não vou aceitar. Até porque eu quero que a riqueza da onde eu estou seja só minha,
né? Quando se trata aí dessa questão desses confrontos, né? Mas é algo que, mesmo diante de grandes conflitos, tendo questões políticas principalmente envolvidas, vem aí as tentativas da ONU de sim chegar a um bom consenso entre os dois países para sanar a paz. Enquanto isso, a gente vai aí trabalhando e estudando ainda mais sobre eles, certo? De pequeno resumo, né? A gente encerra por hoje. Para a atividade, temos da página 244 a 245. Importante, início de bimestre, não deixem atrasar atividades, para no final do bimestre não estar sufoco, tá certo? Um grande cheiro para vocês e até a próxima.